Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu não trouxe PowerPoint, porque PowerPoint para mim é uma desgraça, porque eu fico me distraindo e acabo me atrapalhando com os slides e falando mais do que eu devia. Queria pedir ao Eric para controlar seu tempo. Quando estiver faltando 5 minutos, balança aí para... Vai ser... Esse fórum realmente está sendo, para mim, uma experiência muito interessante. Queria já começar dizendo que, em geral, quando você vai para falar em seminários sobre um tema que você vem trabalhando há muitos anos, você nunca tem expectativa muito grande de que vai aprender alguma coisa, algo de novo, né? Você vai, no máximo, atualizar informações. Mas hoje, tanto na exposição do Eric quanto do Helder, eu já aprendi uma opção de coisa. Quer dizer, esse conceito, que aliás muito interessante, de engenheiro de custo-transação, é muito bom. E essas observações finais do Helder sobre o papel da regulação também são muito úteis. Eu vou dividir a minha apresentação em duas partes. A primeira, eu vou falar da atual agenda de reformas da economia brasileira, muito brevemente, porque senão vou gastar a exposição toda na agenda de reforma, mas só para destacar alguns pontos que, a meu ver, se essa agenda for de reforma for implantada, porque também se não for implantada vai ser uma desgraça geral, mas eu sou moderadamente otimista de que essa agenda sim será implantada, olhando o comportamento que nós estamos vendo tanto do Congresso quanto a tenacidade do ministro Paulo Guedes. Eu não concordo com muita coisa que ele pensa, mas temos muitas concordâncias importantes, mas concordando ou não com ele, uma coisa que há que reconhecer, que ele é tenaz e sabe do que está fazendo. Então, eu acho que é importante, tendo um ministro da competência dele, tendo esse panorama político que está se formando no Parlamento brasileiro, que é uma grande novidade, né, de nós estamos caminhando para esse tal de semi-parlamentarismo, nós nos prepararmos para o que vem. Então, eu vou aqui... bom, e depois, na segunda parte, eu vou retomar alguns dos pontos já levantados pelo Helder e falar um pouco de competição no setor de GLP. E, por sorte, ele deixou algumas coisas para eu falar. Ele não falou de transparência de preços, que eu vou bater um pouco, não falou lá do... Bom, não vou já me antecipar. Vamos... sobre a agenda de reformas, creio que há um consenso, não apenas entre os economistas, mas a população em geral, que as reformas da Previdência e a reforma tributária, elas são condições necessárias, eu diria, indispensáveis para a retomada do crescimento, mas não são condições suficientes para assegurar a retomada do crescimento. Na verdade, quer dizer, o que vai assegurar é que essas duas reformas abram o caminho para as demais reformas, que eu vou também mencionar rapidamente em seguida, que, uma vez concluídas, aí sim criarão um ambiente de crescimento da economia. Eu acho que, se tudo ocorrer bem, isso vai ocorrer no final desse governo, não vai acontecer no ano que vem nem no outro. Mas nós temos que estar preparados para esse horizonte de médio prazo. A reforma, como as pessoas têm visto muito na imprensa, o Congresso está preparado para, assim que for aprovado a reforma da Previdência, iniciar a reforma tributária.
o presidente da Câmara o Rodrigo Maia, tem sinalizado várias vezes que a proposta que eles vão pôr em discussão é aquela proposta formulada pelo Bernardo Api e não a proposta do Marcos Sintra, que tem algumas diferenças, mas então eu vou focalizar na proposta do Bernardo Api, que é uma proposta que eu diria que é um consenso quase universal de que é uma proposta sensata. Quer dizer, que, em síntese, quer dizer, ele tem uma metodologia de transformar essa miríade de impostos indiretos num único imposto, sobre valor adicionado ao final do processo de sanção. E o API, depois de alguns anos de estudo, ele desenvolveu uma metodologia muito inteligente para fazer essa transição sem romper o pacto federativo e nem gerar uma nova crise fiscal. Muito bem. Se, ao final da reforma tributária, que provavelmente será votada, nós chegarmos a um imposto único, isso terá, eu acho que não preciso elaborar aqui para os presentes aqui, o impacto, que eu diria quase que revolucionário, que terá no setor de GLP. Vai ter em outros setores, mas não só vai haver uma redução significativa da carga tributária, mas uma simplificação fantástica. Quer dizer, só não ter que pagar, ter uma rotina de ICMS para cada estado da federação já é um ganho importante. Então, o ponto a reter é o seguinte: a perspectiva aqui ficando só dentro do setor de GLP, quer dizer, a perspectiva de médio prazo para o setor, em passando apenas a reforma tributária, é uma perspectiva muito positiva de queda de preços e de aumento de eficiência. Só o custo imaginem vocês o que vai reduzir de tamanho dos departamentos de contabilidade das distribuidoras com essa reforma. Então, essa é uma marca importante. Essas duas reformas, a tributária e a previdenciária, vão abrir espaço para a correção de inúmeras distorções importantes da economia brasileira. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus terá que ser repensada, porque uma vez chegado, porque na proposta do API, ninguém mais vai fazer política industrial com base em redução de tributo indireto. Então, a própria concepção da Zona Franca de Manaus terá que mudar, assim como outras anomalias que só existem no Brasil, como esse fantástico conceito de processo produtivo básico, que é uma visão stalinista de política industrial, mas que continua vigente até hoje, foi usado com maior ou menor ênfase por diferentes governos. O processo produtivo básico perde todo sentido nesse quadro. Isso vai abrir espaço também para uma reforma de tarifas de importação e tal, que o Ministério da Economia vem anunciando que, assim que tiver encaminhada a reforma tributária, será iniciada uma reforma aduaneira. Tudo isso está no papel. Por fim, bom, essas reformas que eu estou falando aqui, aduaneira, revisão da Zona Franca de Manaus, fim de PPB e tal, elas, obviamente, não têm um impacto direto sobre o setor de GLP, mas eu diria que tem um impacto indireto sistêmico, melhorando o ambiente econômico do país. Entretanto, além da reforma tributária, que essa sim, como eu mostrei, terá um impacto direto importante, a outra reforma que terá um impacto muito importante, sobre um ponto que já foi mencionado aqui, é a reforma do setor portuário. Quer dizer, o Brasil
é o único país do mundo de dimensão continental que tem um sistema portuário centralizado nacionalmente. Dadas as características do setor portuário, você centralizar nacionalmente uma atividade, lembre daquele filme Sindicatos e Ladrões, que descreve muito bem como é que funciona Porto, um setor portuário centralizado nacionalmente, ele significa duas coisas: ineficiência econômica e corrupção. Eu não preciso me elaborar sobre esses dois pontos que são muito eloquentes. O que é interessante, e há uma literatura monumental bastante recente, é que todo esse processo que foi chamado de rejuvenescimento dos portos das duas últimas décadas tem uma característica muito interessante. Primeiro, são reformas que são tecnicamente muito simples, que, na verdade, o que você mexe é na governança da autoridade portuária, que aqui, para simplificar, na maioria dos nossos portos, seriam as nossas companhias de docas. Você, assegurando uma governança eficiente para as companhias de docas, em poucos anos, o setor portuário muda de figura. Isso aconteceu na China, no México, no Chile, na Colômbia, até no porto de Roterdã, que já era o melhor porto do mundo, e com a reforma da empresa que gere o porto, isso é uma reforma de 10 anos atrás, o porto de Roterdã ainda deu um salto de qualidade e conseguiu se manter na liderança. Bom, eu começo a falar de Porto, eu me entusiasmo, mas essa mudança, quer dizer, uma vez feita essa reforma portuária, ela vai ter um impacto naquilo que já foi mencionado aqui algumas vezes, na primeira sessão, que é de dar condições melhores condições ao setor privado a atuar no suprimento primário, tanto de GLP quanto de outros derivados de petróleo. Em síntese, eu vejo em essa agenda de reformas indo adiante, pelo menos, quer dizer, além de uma eventual melhoria geral do ambiente de negócio no país, com relação ao setor do GLP, duas mudanças da maior importância: a questão da estrutura tributária e eficiência gerencial das empresas e a melhoria nas condições de suprimento primário de GLP. Bom, agora vamos falar. Foi muito bom eu estar falando depois do Helder, porque ele vai me poupar muita coisa. Eu vou destacar, eu diria, uns 3 pontos sobre a questão da competição no setor de GLP. A distribuição, quer dizer, muito do que eu vou falar aqui serve também para outros derivados de petróleo, mas eu vou me concentrar exclusivamente no GLP. A distribuição de GLP, ela é necessariamente concentrada por aquilo que o Helder explicou muito bem: economia de escala na logística de distribuição e na atividade de engarrafamento. Então, não há jeito de que esse setor seja desconcentrado. Quer dizer, qualquer tentativa de desconcentrar o setor através de medidas artificiais só terá o condão de reduzir a eficiência e elevar os riscos operacionais do setor. Aquele quadro fantástico que o Sérgio descreveu do baixíssimo nível de acidentes na manipulação de GLP, por exemplo, iria embora. É preciso entender o seguinte, quer dizer, quando se diz, repetindo o que o Helder já tinha dito, que são essas economias de escala que geram essa concentração, isso não significa que ela será eterna. Quer dizer, o atual grau de concentração do setor de distribuição, ela é um reflexo do estado da nossa infraestrutura de transporte. Imaginamos aqui, para raciocinar,
que o Brasil não tivesse essa infraestrutura de transporte que a gente conhece e o país fosse cruzado de oleodutos entre as bases de suprimento e as unidades de engarrafamento no país inteiro. O que iria, se isso existisse, a concentração no âmbito nacional das 4 maiores distribuidoras seria bem diferente. Quer dizer, o que provavelmente, imaginando esse cenário fantástico de futuro, o que iria acontecer é que o país inteiro ia ficar mais ou menos parecido como é a região amazônica. Aqui fazer um elogio aqui ao nosso Jonathan, em que é onde você tem, onde 2 empresas têm um sistema que é tão eficiente de distribuição que as outras distribuidoras não entram lá. Então, seria possível, se nós tivéssemos uma outra infraestrutura de transporte, que nós tivéssemos distribuidoras regionais eficientes e o setor seria mais desconcentrado. Não seria muito desconcentrado, porque o grau de economia de escala na atividade de engarrafamento e na logística geral sempre vai gerar um grau de concentração elevado. Então, se a gente está preocupado com concentração, quer dizer, eu não estou aqui dizendo que a ANP não deva estar preocupado com o fato do setor ser muito concentrado. Não, isso tem que ser preocupação cotidiana. Todo dia tem que olhar e falar assim, pô, esses caras são muito importantes. Agora, o fato de você ter que estar de olho nas distribuidoras, porque elas são muito grandes, isso não significa que você vai ser um regulador que vai tentar destruir o trabalho que elas fazem. Você tem que... o foco é como que, na linha do que o Helder vinha falando, como através da regulação você força a rivalidade e induz aumento de eficiência. E para fazer isso, algumas coisas a ANP não deveria fazer. Quer dizer, o Sérgio mencionou na abertura essa questão da proibição do uso e dos preços diferenciados. Isso, para mim, já que estou aqui diante de 3 diretores, isso para mim é um mistério. Quer dizer, eu não entendo, quer dizer, eu venho falando, eu e a torcida do Flamengo venho falando disso há vários anos, e eu nunca fui a um evento em que eu tendo falado da aberração que é diferenciar preço segundo a embalagem e essas proibições, alguém se levantar e falar assim, doutor Zé Tavares, o senhor não tem razão, é importante restringir o uso por causa disso e dar... Não. Outro dia, teve um fim de semana desse que o Netflix estava muito chato, eu fui assistir uma reunião da diretoria, estava curioso. Então, aí, eu assisti lá a reunião inteira, lá, porque tinha várias coisas que eu tinha curiosidade. E, ao final da reunião, o doutor Décio Aldoni faz uma reclamação muito forte. Isso aqui é uma herança do passado. Eu falei, pô, mas esse cara é o diretor-geral. São lá 2 artigos lá da resolução, não me lembro agora se é 49 ou 51. Só, aliás, como eu já sugeri nem ver, abolir aqueles 2 artigos e acabou. Eu não sei o que impede a ANP de fazer isso. Isso é uma... Se a ANP fizesse isso, independentemente do que a Petrobras vinha fazer e tal, você já abre um caminho para uma outra revolução dentro do setor de GLP, que vai passar a ter condições de ir adquirindo um perfil parecido com o GLP em outros. Sobretudo se a gente levar em conta que o refino será privatizado, nós poderemos ter diferentes perfis de distribuidoras no país. Algumas verticalizadas, que certamente será interessante, pelo menos para algumas
entrar na área de refino e diversificar a atividade. Então, nós vamos ter perfis diferentes de atuação no setor. Então, essa é uma medida que, a meu ver, é simples e não sei por que vocês não fazem. Duas outras coisas muito rápidas. Nós já tivemos lá uma audiência pública, onde tem um paper meu, que eu tenho a honra de ver lá no site da ANP, sobre a questão de transparência de preço. Isso, vocês me desculpem a franqueza, isso é um equívoco. Como eu procurei mostrar, aliás, tem uma nota técnica do EDUCAD muito boa sobre isso. Transparência de preço em oligopólios homogêneos significa criar condições para que você tenha um oligopólio operando com preço de monopólio. Se a gente olha para a situação atual, quer dizer, nós temos um monopólio no refino. Esse refino, quer dizer, na medida em que esse monopólio se transformar num oligopólio, as empresas que vão entrar, como eu tenho a transparência, os preços são transparentes, eles vão continuar operando com preço monopolista. Então, eu, lá naquele paper e na apresentação, tanta trabalhada que eu fiz lá no dia da audiência, eu procurei mostrar que o que a ANP tem que fazer é continuar fazendo o que ela sempre fez muito bem, que é dar transparência das condições de concorrência do setor. Agora, você transformar em transparência absoluta e instantânea dos preços, você está simplesmente estimulando a colusão, e isso não é bom. Eu ia terminar dedicando algum tempo a falar da questão da marca, mas o Helder já falou muito bem sobre isso, e esse, de novo, eu diria que talvez um recado que nunca é demais insistir com a ANP. Vocês precisam ter mais carinho com a importância da marca para o funcionamento desse setor. Sem marca, esse setor não existe. Eu já procurei demonstrar isso outras vezes. Em síntese, eu diria que é muito simples. Vocês cortem lá aqueles dois artigos, esqueçam dessa coisa de transparência de preço, porque isso é um dos raros pontos onde existe consenso absoluto no teoria econômica. Não existe um único... É uma coisa difícil. Como dizia o Keynes, se você põe 3 economistas na mesma sala, você pode, e se ele estiver presente, você vai ter provavelmente 4 opiniões diferentes. Então, no caso de transparência de preço em um oligopólio puro, isso é uma raridade em que você tem um consenso absoluto na profissão. Muito obrigado.